Fala galera, fala pessoal, hoje tem notícia de Felipe apresentado oficialmente como diretor técnico, tem notícia de Nico Lopes, tem notícia de possível saída de Álvaro Pacheco, mas já mal chegou, já vai sair, tem notícia da 77 recebendo propostas de outras SAFs para poder adquirir a SAF do Vasco e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Roda a vinheta que eu já volto. Começar falando da apresentação do novo diretor técnico do Vasco. O Felipe foi apresentado hoje formalmente nas redes sociais do Vasco da Gama, Twitter, Facebook, Instagram. Foi apresentado formalmente. Ele que chega para ajudar o Álvaro Pacheco, também chega para se juntar ao trabalho do Pedrinho na Vasco SAF agora. E eu já vou falar também a respeito da Vasco SAF, mas agora falando em relação ao Felipe. Qual será o trabalho dele nessa função de diretor técnico? O próprio nome já está deixando bem claro. Diretor técnico é o quê? Ajudar ao técnico. Em escolhas de elenco, ele pode ajudar em questão de contratações que virão para o Vasco da Gama ou não. Então, essa é a função, nesse momento, do diretor técnico do Vasco da Gama. Vou falar agora de uma notícia que surgiu agora à tarde, um pouco antes de começar a gravar esse vídeo aqui, que surgiu uma notícia que o Álvaro Pacheco poderia estar de saída do Vasco. E eu fui apurar essa informação e eu falei, gente, como é que pode? A notícia surgiu agora e, cara, já tomou uma proporção assim muito rápida. E eu fui verificar para ver o que procede, o que tem de verdade nessa notícia ou não, né? Então, segundo o jornalista Edu Canelas, ele disse que em caso, segundo uma fonte dele, tá? Em caso de derrotas por goleadas, o Álvaro Pacheco poderia estar de saída, já que foi uma escolha do seu Lúcio Barbosa e não uma escolha do Pedrinho e do Vasco Associativo. Só que ele não citou a fonte dele, obviamente, nenhum jornalista cita a sua fonte por questão de confiança e credibilidade, confiabilidade também. Só que é uma notícia que, entre aspas, não procede porque, apesar de a escolha ter sido feita pelo Lúcio Barbosa, o treinador também tem um contrato a cumprir. E o contrato dele tem que ser cumprido não só por ele, mas também pelo clube no qual ele está trabalhando nesse momento. Então, por enquanto, nada de novo em relação ao Álvaro Pacheco. Ele permanece sendo técnico do Vasco da Gama normalmente, tá bom? E agora vamos falar da Vasco SAF, que tem interesse em vender a SAF do Vasco, né? A 77, na verdade. Sempre me enrolo quando eu vou dar essa notícia. A 77 tem interesse em vender a SAF do Vasco, até porque, primeiro que a empresa passa por uma recuperação financeira, através de um escritório especializado em recuperação financeira de grandes empresas. Então, essa empresa, a 77, passa por uma recuperação financeira, tem recebido propostas para a venda da Vasco SAF, da associação, da Vasco SAF, da Sociedade Anônima, não da associação, me perdoem. E os valores que ela tem interesse em vender a Sociedade Anônima do Vasco e as ações, que são 31% das ações, os valores chegam a 600 milhões de reais, mas ela quer 600 milhões mais os valores dos aportes que ainda não foram feitos, incluído nesses 600 milhões, ou seja, 600 milhões mais 270 e mais 120, que dariam próximo ou batendo até, quem sabe até passando um pouquinho de 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Então, é um valor aproximado que ela quer para vender. A 77 quer esse valor aproximado para vender a SAF do Vasco para outra empresa. E tem empresas interessadas, entre elas a empresa que é dona do Liverpool. Então, essas empresas que estão interessadas em adquirir a SAF do Vasco teriam que pagar quase 1 bilhão para a 77 para poder não só adquirir os 31% que ela obteve até agora, mas para poder também ter o restante das ações, mais os valores dos aportes que ainda não foram feitos, que ainda tem que ser feitos
no caso 270 esse ano, 270 milhões esse ano e 120, 125, um pouquinho mais 120 para o próximo ano. Então, a 77 quer esses valores para poder vender a SAF do Vasco. Surgiu também uma notícia de que o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United e o Arsenal teriam interesse em adquirir o Douglas Luiz. Eu vou estar colocando a foto dele aí, do Douglas Luiz, ele que é um jogador que vale aproximadamente 70 milhões de libras, e esses clubes que estão interessados têm interesse em pagar esse valor que o clube atual dele pede para poder ele ser vendido para outro clube. Então o clube pagaria esse valor, só que o Vasco tem um mecanismo de solidariedade e o Vasco poderia arrecadar com a venda do Douglas Luiz 11 milhões e 800 mil reais. 11 milhões e 900, varia um pouquinho, tá bom? De acordo com a cotação da moeda no dia. Então, 11 milhões e 800 que o Vasco poderia lucrar com a venda do Douglas Luiz, e o Vasco também poderia lucrar com a possível venda do Luan, e a venda do Luan seria aí na casa de 8 milhões e 600, esse valor dá um pouco mais de 20 milhões de reais que o Vasco pode lucrar nesses dois jogadores, não só pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, mas também por manter uma porcentagem futura em caso de venda. Então o Vasco poderia faturar quase 20 milhões e 500 mil reais, 20 milhões e meio de reais na venda desses jogadores. É claro que em caso de venda desses jogadores, o Vasco não fatura esse dinheiro de uma vez só, entendeu? A venda pode ser parcelada, e aí vai do clube que está negociando a compra, se a venda, e do clube que está vendendo também, né? Se quer vender parcelado, se quer vender à vista, ou, enfim, né? Isso daí é com clubes que são detentores ou que têm interesse em vender o jogador. Fato é que o Vasco pode embolsar uma grana boa em questão de vendas de jogadores e de mecanismo de solidariedade da FIFA. E já que estou falando de dinheiro, vou falar agora em relação ao Pedrinho. O Pedrinho disse na entrevista coletiva que o Vasco teria condições de se manter até o final desse ano sem a SAF. E como isso poderia acontecer? O Vasco tem o Manure Rights, que é o direito de exploração comercial do estádio. O Vasco estaria vendendo esse direito de exploração comercial do estádio, cerca de 600 milhões de reais, em troca da exploração comercial do estádio. O Vasco adiantaria para esse ano cerca de 150 milhões de reais para esse ano, para se manter esse ano, e os valores restantes, pouco mais de 400, 350 milhões de reais, estou calculando aqui por baixo, ficariam para os próximos anos. Com isso, o Vasco poderia arrecadar em venda de jogadores da base, venda de jogadores adquiridos pela SAF também poderia arrecadar, e patrocínio master, patrocínio de camisa, patrocínio pontual de camisa, também pode arrecadar em caso de venda também, venda de direito comercial. E esses são os valores que o Vasco pode adiantar para esse ano em caso de venda da Manure Rights do novo estádio do Vasco da Gama. Então, essa seria a estratégia do Pedrinho, arrecadar aproximadamente 600 milhões de reais com a venda do Manure Rights e 150 milhões de reais para esse ano, para poder se manter com o elenco atual e manter as contas em dia, enfim, tudo, para poder manter tudo o que acontece dentro do Vasco da Gama em relação a dinheiro. Tá bom? Então essa é a estratégia do Pedrinho. E agora falando da Puma, né? A Puma surgiu como uma provável empresa com interesse em ser um novo fornecedor de material esportivo do Vasco. A Puma foi negada pela associação, que hoje, no momento desse vídeo, comanda esse clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a associação que comanda o clube nesse momento,
e a Puma foi negada perante os diretores do Vasco CRVG e até também pela a SAF, que hoje tem a minoria das ações, e foi descartada como uma possível nova fornecedora de material esportivo, já que a Capa, que é a atual fornecedora de material esportivo, tem um valor muito baixo junto com o Vasco da Gama em questão de valores de patrocínio de material esportivo. Lembrando que o Vasco recebe cerca de R$600 mil por ano com a Capa, mais 13% de royalties, ou seja, porcentagem de venda da camisa. Só citando um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, se essa camisa custa R$150, um exemplo, tá? Essa camisa custa R$150, 13% vai direto para o bolso do Vasco da Gama. Então, esses seriam os 13% mais 600 mil. Esse valor acordado junto com o Vasco da Gama. O Pedrinho não concorda com esse valor, diz que esse valor é um valor muito baixo e o Vasco estaria negociando outros valores acima desses que tem com a Capa. Por isso que busca outras empresas no mercado. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Nossas redes sociais estão aparecendo aí. Agradeço a cada um que tem curtido muito os vídeos. Muito obrigado. Compartilhe com os amigos. Dá um trabalhão imenso fazer esses vídeos aqui. E eu agradeço pela presença de cada um. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!